A gente começa falando justamente sobre isso, sobre o novo ciclone extratropical que atinge o sul do país, supera a maior tragédia natural do Rio Grande do Sul. Até agora, as autoridades gaúchas confirmaram 21 mortes. Mais de 4.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, 67 cidades foram afetadas pelos temporais. A gente tem mais informações ao vivo, agora chegando com o Juan Romero. Juan, ontem a gente conversava, sobre esse assunto, já falava sobre os muitos estragos, mas eu confesso que algo desse tamanho, envolvendo tantas cidades e tantas vítimas, era algo que não passava, imagino que pela cabeça de muita gente. Isso também aí no sul do país. Os meteorologistas, claro, falavam sobre a passagem desse ciclone, sobre a chuva muito volumosa, mas o que aconteceu aí saiu completamente de todo tipo de previsão, né, Juan? Bom dia, se é que a gente consegue desejar isso, nessa quarta-feira. Exatamente, Carla. O bom dia é protocolar. Bom dia a você, a todos os ouvintes aqui da Band News FM. Assustou aquela informação trazida durante a última tarde pelo próprio governador Eduardo Leite, porque a gente tinha até então, por volta ali das 4 e pouquinho da tarde, a informação de apenas 6 mortes aqui no Rio Grande do Sul. E depois ele trouxe essa informação de que outros 15 corpos haviam sido encontrados em Mussum. Eu acho que isso que pegou mais ainda de surpresa, porque em relação a alertas, a gente já vinha recebendo desde o sábado, na verdade, de que haveria uma queda de chuva muito grande, ventos, inclusive alertas para a subida desses rios ali da região. As chuvas nessa quarta dão uma trégua, é o segundo dia seguido sem chuvas, expectativa da Defesa Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul, que projeta quase 3 milhões de pessoas afetadas de forma indireta por essas tempestades que caem aqui no estado desde o último domingo. Os dados mais recentes apontam que 4.734 pessoas estão fora de casa, entre desalojados e desabrigados, e 52.137 pessoas foram afetadas diretamente pelos temporais. Até o momento, o registro da Defesa Civil é nesse número de 21 mortos, a maioria no município de Mussum, que fica a cerca de 140 quilômetros aqui de Porto Alegre. O governo do estado trabalha no resgate também na retirada de pessoas das zonas alagadas, tanto por botes e barcos quanto por helicópteros. A gente tem, inclusive, um relato da Nayara Carvalho. Ela mora em Mussum e tem apenas 11 anos. E ela falou pessoalmente com o governador Eduardo Leite, quando ele esteve ontem à tarde visitando a região. Ele esteve lá em Lajeado. E a Nayara pediu ajuda no resgate do pai que estava ilhado. Lá em Mussum, o rio Taquari e o rio Guaporé, que são os dois que banham a cidade, deixaram mais de 80% de Mussum isolada. Vamos ouvir o relato da Nayara. Eu falei que o pai ainda tá na enchente. Ele tá no telhado lá de casa. Se pode ajudar, porque a gente ficou sabendo de uma notícia antes que ninguém queria buscar eles por causa que a correnteza tava muito forte lá em casa. A gente conseguiu porque a mãe ficou com medo por causa de mim e do mano, que ele é pequeno. Aí quando a gente viu que começou a aumentar, a gente saiu daí e veio pra cá. Eu acho que eles vão ajudar ele, vão buscar ele. O relato dos moradores lá da cidade de Mussum é de que agora a água começa a baixar aos pouquinhos, centímetro por centímetro, e de que o cenário lá é de guerra. O centro da cidade foi completamente atingido. É uma região de vale, então costuma ser uma baixada. E esse rio passa bem circulando o centro da cidade. Além lá da cidade de Mussum, as outras mortes aconteceram em Passo Fundo, Mato Castelhano e Ibiraiaras, que ficam no norte do estado, Lajeado e Estrela. O governador Eduardo Leite, inclusive, não descartou a possibilidade de novas vítimas durante a fala que ele teve em Lajeado na última noite. Eduardo Leite segue lá no município e mesmo com essa previsão de tempo seco para hoje, a preocupação da Defesa Civil segue para possíveis deslizamentos, que estão sendo monitorados com muita atenção pelo órgão. Os volumes de chuva previstos ainda para essa semana, a partir de amanhã, podem agravar a situação com um novo acúmulo de água, porque o solo fica encharcado. E aí fica com esse risco de deslizamento. E tem um outro agravante que é a situação dos rios. Eles ainda nem tiveram tempo de voltar ao normal, conforme destaca o subchefe da Casa Militar, Proteção e Defesa Civil, Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira. Essas pessoas estão em situação de risco, há uma preocupação. Na quinta-feira, a volta da chuva do estado, e além, então,
de não ter baixado bem essas águas, nós teremos um novo acúmulo de água e o solo mais úmido, ele gera uma preocupação quanto ao movimento de massas, deslizamento de terra. Em Arroio do Meio, onde passa o rio Taquari, moradores relatam que nunca viram nada parecido com essas enxurradas registradas nos últimos dias. Para vocês terem uma ideia, a cota normal do rio é de 13 metros, costuma ser de 13 metros em condições normais. Nesses dias de temporal, o rio chegou a 30 metros de altura. A gente vai ouvir agora uns relatos de moradores de lá. 33 anos morando, mas nunca vi coisa igual. Desse jeito, nunca vi coisa desse jeito aí. Até deu medo de tanto volume, de tanto trovão que deu e tudo, né? Bastante água. Nunca vi uma coisa parecida assim. Já teve várias enchentes, né? A mais grande de todas, a pior de todas, né? A correnteza, tudo, né? As perdas das pessoas aqui da Barra, sabe? O governo gaúcho afirma que vai buscar recursos junto ao governo federal para auxiliar as famílias e também a reconstruir as cidades. E a partir das 9 horas da manhã deve vir a comitiva de ministros do governo Lula, representados por Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional, e de Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social, que devem fazer uma visita a abrigos, reunir-se com prefeitos e também com a Defesa Civil ali da região e depois fazer um sobrevoo às cidades principalmente de Mussum, Encantado, Roca Salles, Santa Teresa e Nova Roma do Sul. Volto ao estúdio do Jornal Band News. Obrigada, Juan. Obrigada. A gente acaba de receber algumas imagens importantes e a informação a respeito de Florianópolis, de que um reservatório se rompeu e a água avançou, destruiu, arrastou casas, carros, deixou feridos em uma comunidade em Florianópolis. Por enquanto não há informações de feridos graves, mas são todas informações iniciais da Defesa Civil do município. Trata-se de um reservatório da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, que, repito, se rompeu nessa madrugada. A gente já está acompanhando algumas imagens na nossa live, as primeiras imagens que chegaram, porque foi nessa madrugada e, portanto, a água invadiu diversas casas, arrastou carros. Isso foi na comunidade Monte Cristo, tá? Em Florianópolis. Muita destruição por lá também. A gente vai seguir acompanhando e traz informações atualizadas logo mais, porque são informações que acabam de chegar por aqui de Florianópolis, também no sul do país. É sempre extremamente assustador quando a gente ouve que uma barragem se rompeu. Não custa lembrar que foi isso que em 2005 causou a morte de algumas milhares de pessoas em Nova Orleans, quando da passagem daquele furacão Katrina. Não foi o furacão que provocou a destruição total da cidade, mas o rompimento da barragem. Não é um rompimento tão grave quanto aquele, embora nessa circunstância, obviamente, é uma ocorrência de extrema gravidade, mas não é nada que se aproxime daquele evento de 2005, só para a gente se tranquilizar um pouquinho. A Stephanie Toso está conosco, a nossa meteorologista, para falar sobre a situação do sul e de outras regiões que possam eventualmente ser atingidas por esse ciclone extratropical. O que a quarta-feira reserva para nós brasileiros, Stephanie? Bom dia. Bom dia para você, Megali. Bom dia para todos. Olha, a gente ainda tem muita instabilidade por vir para o sul do país nesses próximos dias. Então, tem uma atenção maior já nessa quarta. O Rio Grande do Sul sofreu com essas fortes chuvas, acumulados que passaram até de 300 milímetros em algumas regiões, e para hoje vai ter circulação de ventos que vai trazer um pouquinho mais de umidade de novo. Então, a partir da tarde, tem situação de alerta já para o interior do estado. Entre Santana do Livramento, região de Uruguaiana, tem risco para alguns temporais. Para a região da Grande Porto Alegre, extremo sul do estado e litoral, é uma chuva que vai acontecendo durante a noite de forma bem pontual e fraca. Só Paraná e Santa Catarina que hoje seguem com situação tranquila. Só que a partir de amanhã, feriado, a gente tem nova instabilidade se formando. Vai ter uma baixa pressão bem pertinho do Paraguai, vai alimentar um fluxo maior de umidade, então o feriado vai ser de tempo bem carregado, potencial para temporal em todo o sul do país. E aí a gente vai ter a atuação de um outro ciclone a partir de amanhã, também em alto mar, que vai influenciar de novo o estado gaúcho. Então é alerta, porque a chuva que aconteceu ainda não deu tempo de escoar, então segue essas regiões ainda bem afetadas,
não é só chuva, tem atenção já a partir de amanhã de novo para ventania, então rajadas que pelo Rio Grande do Sul podem chegar aos 80 km por hora e muita água para acontecer até o final de semana. Então vale essa atenção principalmente para as regiões que já foram afetadas. A partir de agora é chuva que não vai dar trégua. Para o Paraná e para Santa Catarina ainda tem uma situação um pouquinho diferente. Os dois estados vão ter sol, vai ter temperatura que vai conseguir subir um pouquinho mais, e aí aquelas pancadas fortes que vão intercalando períodos de melhora. Mas o Rio Grande do Sul, como vai estar na ponta da instabilidade, vai ser o estado mais atingido de novo. É chuva que não vai dar trégua, é tempo encoberto, e aí esses acumulados que podem de novo ser persistentes para o estado. Puxa vida, Stephanie, a gente está falando, né, de um volume muito, muito grande, que afetou todas as cidades ali no Vale do Taquari. E essas cidades, elas estão alagadas já, e com esse volume grande de chuva, mais volume de chuva, você pode imaginar o que vai acontecer. Então, Rio Grande do Sul, mais uma vez, muito afetado, e a gente está conversando com todo o país agora pelo rádio, né? Toda a rede Band News FM está agora conectada. Existe a possibilidade de que alguma outra região do país também seja afetada por um fenômeno parecido neste momento, ou em algum momento próximo, né? Num futuro breve, porque a gente sabe que tem influência do El Niño, né? Nesse momento. Exatamente, e principalmente por estarmos em El Niño, a chuva é mais forte no sul do país, porque é essa porta de entrada para essa instabilidade. Agora a gente tem uma mudança um pouquinho significativa para Mato Grosso do Sul. Então a partir de amanhã a chuva que também ganha intensidade, mas por toda essa circulação de ventos, e porque essa baixa que vai estar bem ali no Paraguai pega mais o estado. Então até mesmo Campo Grande, região de Naviraí, Dourados, com muita chuva entre amanhã e o fim de semana. Agora, aqui pro sudeste, a situação é um pouco mais tranquila. Esse ciclone nos próximos dias também vai dar origem a outra frente fria, só que ela vai passar de forma mais costeira. Então, aqui para São Paulo, a gente tem situação mais tranquila, mas tem atenção de novo com os ventos. Por causa dessa passagem da frente fria, a gente pode ter rajadas que, pelo estado de São Paulo, podem, de forma pontual, chegar de novo aos 70 km por hora. Isso vale também para a região metropolitana. Agora, em relação à chuva, essa instabilidade vai trazer pouca chuva. São acumulados que, pelo menos por aqui, não traz tanto prejuízo assim. Agora, vale essa atenção para Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e, de novo, para o estado do Rio Grande do Sul. Stephanie, bom trabalho para você. A gente volta a conversar ainda hoje aqui na programação da Band News. E é isso, muita atenção, né, para esse alerta aí de chuva no sul do país. Obrigada, viu? Até mais. Até mais. Até. E olha, logo mais, 2 ministros do governo Lula vão sobrevoar as áreas mais afetadas. Quem acompanha traz informação para a gente. É o repórter da Band no Rio Grande do Sul, Eduardo Carvalho. Bom dia para você, Eduardo. Bom dia a todos vocês por aí. Eu vou acompanhar a comitiva dos ministros que deve desembarcar aqui em Lajeado, no Vale do Taquari, por volta das 9 horas da manhã. Paulo Pimenta e Valdez Góes chegam junto com o Rony Wolff, da Defesa Civil, e devem sobrevoar as áreas mais atingidas pelo ciclone. Depois se reúnem com o governador Eduardo Leite, também com prefeitos aqui da região, e por volta das 11h30 da manhã devem ceder uma entrevista coletiva aqui para a imprensa. Nós estamos em Lajeado, como eu falei, é onde se concentram os esforços de resgate às pessoas e também o apoio aos desabrigados no Rio Grande do Sul. O Vale do Taquari é a região mais afetada por aqui, gente, caminhando pelas ruas, a gente vê a situação muito difícil. Esse ponto que eu estou, um ponto mais alto da cidade, que não foi atingido, mas todos os municípios por aqui praticamente ficaram submersos, embaixo da água por conta dessa enchente, especialmente as cidades próximas, as cidades de Mussum e Roca Salles. São municípios pequenos que construíram as casas, o centro dos municípios bem perto do rio. Então, quando tem cheia, essas cidades costumam inundar, mas nada parecido com o que a gente viu ontem. Então, o centro da cidade completamente tomado pelas águas, e foi por lá que a gente registrou o maior número de óbitos. Em Mussum, 15 corpos foram encontrados, eles estavam todos juntos em uma região da cidade, foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros. E agora as buscas seguem por aqui, todo o tempo a gente escuta helicópteros sobrevoando a cidade, eles seguem fazendo buscas. O governo do estado já deixou claro que o foco nesse momento é salvar vidas. Todas essas cidades vão precisar de uma reconstrução praticamente total, mas isso é em um segundo momento. O foco agora ainda é buscar pessoas que estão ilhadas, que estão no meio da enchente, que precisam de salvamento. Ainda há relatos de pessoas que estão em cima dos telhados esperando por resgate. Há muitas localidades afastadas, é muito difícil a comunicação, é muito difícil chegar até esses pontos só com apoio aéreo e também apoio de embarcações. Então é uma situação muito complicada. O rio
está começando a baixar, ele está baixando já um pouco mais do que ontem, mas ainda assim não é o suficiente. E também com o rio baixando, aí sim a gente deve ter mais pessoas encontradas, mais pessoas localizadas e o trabalho ficando um pouco mais fácil, e a gente também vai ter uma dimensão dos estragos, porque o que a gente vê aqui no Vale do Taquari é muita água, é difícil identificar o que era casa, o que era rua, o que tinha árvore, é muito difícil de enxergar porque é tudo tomado pelas águas, as pessoas tiveram que sair correndo, muitos perderam tudo e agora estão em abrigos, precisando de doações, de roupas, de alimentos. A situação é muito, muito complicada por aqui. Então eu reforço que os ministros vão chegar ao Rio Grande do Sul por volta das 9 horas, eles já embarcaram em Brasília, estão em direção ao Rio Grande do Sul, vão visitar essas áreas mais afetadas, e aí a gente deve ter alguma novidade a respeito de envio de verbas do governo federal aqui para o estado, porque vai ser muito necessário, especialmente para ajudar essas cidades aqui do Vale do Taquari. Sem dúvida. Eduardo, obrigada, viu, pelas suas informações, tendo novidade, e você volta aqui a falar com a gente certamente, trazendo atualizações. Um abraço, bom trabalho. Combinado, um abraço para vocês, a gente volta, vamos na sequência para o Parque do Imigrante, onde os ministros vão desembarcar, a gente traz mais atualizações por aqui. Combinado. Eu estou vendo imagens aqui, enviadas pelo nosso ouvinte. Mandei para você, Pombo, não sei se vai dar tempo de colocar. São fotos que foram tiradas ontem de avião pelo irmão do nosso ouvinte, Alex, chegando em Porto Alegre. Ele diz que está acostumado a chegar em Porto Alegre, que tudo isso aí é verdinho. E o que a gente vê aí é água, 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 água. Ainda dá para ver as delimitações ali entre os terrenos, dá para ver uma ou outra montanha, uma ou outra estrada, mas não tem uma parte verde. Tá tudo tomado pela água, pela lama. Essa é mais impressionante ainda. Tudo que era verde desapareceu depois da chuva. Fotos tiradas ontem pelo irmão do nosso ouvinte Alex, chegando a Porto Alegre. Ele acaba de mandar pra gente essa mensagem pelo 999-592-100. Bom, as chuvas causaram também muitos estragos em Minas Gerais e chegaram inclusive a derrubar um hangar no aeroporto da Pampulha. Informações com Bruna Vale. A assessoria do aeroporto da Pampulha afirma que algumas partes da estrutura do hangar, que é somente metálica e de lona, voaram, mas ninguém se feriu após a forte chuva que atingiu Belo Horizonte na tarde dessa terça-feira. Ainda de acordo com a administração do local, as operações de pouso e decolagem seguiram normalmente, exceto no Pátio Norte, local da ocorrência com a estrutura do hangar que teve algumas áreas isoladas. Em outros pontos da cidade também foi registrada a queda de árvores. A previsão é que a capital mineira registre pancadas de chuva até amanhã desta quarta-feira, segundo a Defesa Civil. Claro que a gente vai voltar a esse tema, né, aqui ao longo do dia. Agora às 7h20, nos outros destaques desta quarta-feira, o presidente Lula pode selar hoje a entrada do Centrão na base aliada do governo e anunciar as trocas na esplanada dos ministérios. O PP já teria aceitado assumir, veja só, o Ministério do Esporte, hoje sob o comando de Ana Moser, mas quer turbiná-lo com uma criação de 4 novas secretarias. Então não seria um ministério, seria um master sério, tá? Ele pode ficar com a pasta da pequena e média empresa, o Márcio França, do PSB, que deixaria, né, o Ministério dos Portos e Aeroportos, está sendo negociado com o Republicanos. Há um entrave, né, ainda sobre o destino do Márcio França, que pode ficar com essa pasta da pequena e média empresa, que deve ser recriada, ou então com o Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje comandado por Luciana Santos, do PCdoB. Quem vai trazer mais informações pra gente, explicar tudo, colocar a bola no chão, é o João Pedro Melo. Bom dia, JP. Oi, Carlinha, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Essa reforma ministerial que é igual obra de governo, né? Demora e parece que nunca sai do papel, né? Então a gente está de olho nisso desde maio praticamente e é uma situação que vem se arrastando com muitas conversas, muitas negociações, mas nenhum acordo de fato sendo costurado. A questão é a seguinte, o que a gente tem de informação nesse momento, falamos ao longo da semana que o Ministério de Ciência e Tecnologia tinha sido oferecido a Márcio França, mas não é bem assim, viu? Ao que tudo indica, o presidente Lula só ofereceu para ele o Ministério de Pequena e Média Empresa. Essa questão, né, esse ministério que vai ser recriado, ele foi oferecido a Márcio França e ao PSB, mas há um problema. Márcio França disse que precisa de mais cargos e também queria colocar sob o guarda-chuva desse ministério o SEBRAE. Então essa é uma questão que coloca o presidente Lula entre a cruz e a espada. Por quê? Para que esse ministério seja recriado com esse tanto de cargo que Márcio França quer de fato, isso tem que ser colocado na medida provisória que cria
esse ministério. Só que há uma espécie de resistência no Congresso, principalmente com relação ao nome do Sebrae, né, ou ao órgão, o Sebrae, porque ele mesmo tendo ali uma certa participação do governo, pertence ao Sistema S, e o Sistema S é uma espécie de queridinho do Congresso Nacional, então, portanto, não deve ser mexido. Essa é uma questão que tem colocado uma dúvida na cabeça do presidente Lula, ele precisa decidir a respeito dessa questão o mais rápido possível, para que a gente tenha a conclusão dessa reforma ministerial. Até agora, então, o desenho dessa nova esplanada prevê o deputado André Fufuca, do Progressistas, assumindo o Ministério do Esporte. Essa pasta está sendo visada pelo partido, principalmente porque vai comandar o dinheiro das apostas esportivas online. Ontem, após uma reunião no Palácio do Planalto, Lula comunicou, então, à atual chefe do esporte, a Ana Moser, que ela teria que ceder o cargo. Isso, obviamente, gerou uma série de protestos, inclusive de atletas, dizendo que ela estaria sendo rifada pelo presidente da República. Na entrevista semanal transmitida pela internet, o presidente admitiu dificuldades nas negociações com pessoas de confiança, mas ponderou que as mudanças são de fato necessárias para garantir a governabilidade. É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com um partido político, eu preciso atender. Mas essa é a política. O governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou. Então, nós precisamos construir uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer, para aprovar determinadas coisas e para não permitir que coisas que sejam indigestas não sejam aprovadas. E aí a gente falou muito sobre a mudança, né, de Márcio França assumir ali o Ministério da Micro e Pequena Empresa, e quem vai assumir portos e aeroportos é o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos. Essa é uma questão que obviamente está em negociação, diante dessa pressão feita aí pelo PSB e também por Márcio França, e é o que o presidente Lula tem que decidir o mais rápido possível para concluir essa reforma ministerial. A gente tinha a expectativa de que essa questão fosse divulgada já no início da manhã de hoje, com exonerações e nomeações. Olhamos o Diário Oficial da União, não aconteceu. Expectativa de que saia amanhã, véspera ou praticamente no início dos desfiles, né, de 7 de setembro. E lembrando que tem que ser decidido o mais rápido possível, porque amanhã também, meio-dia, presidente Lula embarca para Nova Delhi, onde participa da cúpula do G20. É óbvio que a governabilidade importa, formar uma maioria no Congresso é uma missão sine qua non para você governar. Agora, não dá para a gente não sublinhar a pouca importância que o Lula demonstra destinar à questão dos esportes. A Ana Moser mudou a vida, mudou-se para Brasília, saiu do Rio de Janeiro, foi para Brasília, é uma ativista, no melhor sentido, né? Uma apoiadora do Lula, ela literalmente fazia o L nas postagens de Instagram, apoiou o presidente na campanha, é uma simpatizante do PT, de Lula, de Priscas Eras, e foi prestigiada recentemente pelo presidente, que num discurso disse, Ana Moser, você vai trazer a Copa do Mundo Feminino de futebol para cá, dando a impressão de que não mexeria no Ministério dos Esportes. Mexeu para colocar, alguém que não tem expertise nenhuma na questão esportiva. 2, e isso importa, um homem no lugar de uma mulher, né, num corpo ministerial que já tem uma minoria de mulheres. E 3, um político que até anteontem estava dormindo de conchinha com Jair Bolsonaro, no lugar de uma apoiadora. Obviamente isso não pegou bem. E sim, e para acrescentar injúria à ofensa, ainda está entregando ao Fufuca um ministério turbinado, com os jogos. Olha, Fufuca, isso aqui não é que nem aquele ministériozinho que estava com a Ana Moser. Não, eu vou te dar um ministério bacana. Pro cara que até anteontem era um bolsonarista. É claro que isso não pegou bem. A Organização Atletas pelo Brasil publicou um post em que se lê: esporte não é puxadinho, esporte é saúde, qualidade de vida, educação, inclusão, esporte é transformador. Ana Moser assumiu o ministério há 6 meses, promoveu movimentos importantes, mas pode sair por politicagem. É lamentável e revoltante. O Raí também escreveu aqui um texto de apoio a Ana Moser, assim como a campeã de basquete Hortência, e até apoiadores do presidente consideraram lamentável essa troca. O jornalista José Trajano, por exemplo, escreveu: o esporte tratado como moeda de troca é vergonhoso. A comunidade esportiva não merece isso.
Ana Moser, a gente não sabe para onde ela vai, mas por mais que seja pendurada num carguinho qualquer em Brasília, não terá o poder que tinha como ministra dos esportes, né? Agora, o poderoso ministro do Ministério Turbinado será André Fufuca, que de esportes não entende coisa nenhuma. E ela estava trabalhando sério, né? Trabalhando duro para trazer a Copa do Mundo de futebol feminino para o Brasil. Ela estava muito empenhada, né, nesse trabalho aí. Sim. E veja como a coisa funciona, né? A gente está falando de moeda de troca. No caso do Ministério da Pequena e Média Empresa, a gente tem acompanhado um vai e vem, porque a princípio a ideia de recriação era para acomodar o Centrão. O Centrão não se interessou por essa pasta e aí o governo tinha desistido da recriação. Ou seja, a ideia era recriar para acomodar o Centrão. Mas agora a ideia ressurge, João Pedro, para acomodar não é mais o Centrão, mas para poder oferecer outra pasta mais relevante, com mais recursos e tal, não sei o quê, para base aliada, para o Centrão, né, que viria a reforçar a base aliada, e aí entregar esse ministério e recriar só para acomodar Márcio França, que nesse momento ficaria sem uma posição, né? Exatamente, e é considerado um dos principais aliados ali, porque o PSB tem uma bancada grande no Congresso Nacional e, obviamente, perdendo esse ministério ou não estando mais ali dentro do governo federal, não daria o apoio necessário no Congresso Nacional, ou seja, seria praticamente trocar 6 por meia dúzia, porque não conseguiria ter o apoio para as matérias de interesse do governo federal. Então, nesse momento, o presidente Lula joga esse xadrez, tentando resolver essa questão, esse desafio, para conseguir garantir os apoios no Congresso Nacional. Não tem votos suficientes para aprovar uma série de medidas que são necessárias, precisa de pelo menos ali, em alguns momentos, 257 votos. O governo, até o momento, não tem isso garantido e pretende garantir com essa entrada do Centrão no governo federal. Esse é o ponto. Está tentando conseguir esses votos, já tem praticamente aí 8, 9 meses de governo e ainda não conseguiu, né, garantir essa base aliada e muitas matérias ficam paradas no Congresso por conta disso. Bem rapidinho, João Pedro, agora mudando de assunto, falando ainda sobre o presidente Lula e sobre essa tentativa de união. O presidente da República antecipou para hoje, né, 6 de setembro, o pronunciamento tradicional que se faz em 7 de setembro. Hoje, 8h30 da noite, né? Cadeia de rádio e TV. Exato. E provavelmente, pelas apurações que a gente tem tido acesso por aí, ele deve tentar falar de democracia e união entre as famílias também, né? Esse é o ponto, Carla, e a expectativa de que esse pronunciamento que foi antecipado, né, para o dia 6 aí, possa tratar a respeito dessa questão de democracia, reforço das instituições, falar para evitar, na verdade, uma espécie de manifestação ali no dia 7 de setembro. A Esplanada está totalmente preparada para essas manifestações, inclusive a gente tem informação que o Congresso Nacional já está completamente cercado, assim como também o Palácio do Planalto, ou seja, a área da Praça dos Três Poderes, para evitar um episódio como o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E a ideia é exatamente essa, de pacificar, dizer que o 7 de setembro é um momento da população. Ontem, inclusive, naquela live que ele faz semanalmente, Lula falou que a data tinha sido tomada pelos militares e que o momento é de dizer que essa data da independência é de toda a população, ou seja, fazer um 7 de setembro popular. Claro que o governo está pensando ainda nas manifestações, está querendo evitar essa situação na Praça dos Três Poderes, está se protegendo. A Esplanada vai ficar completamente fechada já a partir da meia-noite de hoje, mas é uma questão aí que o presidente vai tentar pacificar nesse pronunciamento de logo mais às 8h30 da noite. Vamos ficar de olho. Obrigada, viu, JP? Bom trabalho por aí. Valeu, até mais. Um abraço. Valeu. Bom, no Congresso, a proposta que limita os juros do chamado rotativo do cartão de crédito segue para o Senado. Ontem, a proposta, que também estabelece as regras do desenrola, foi aprovada na Câmara e prevê um teto de 100% para a taxa do rotativo, caso o setor financeiro não apresente uma proposta em até 90 dias. Atualmente, os juros chegam a 445% ao ano, são pornográficos, porque quando a gente olha 100% para a taxa do rotativo, a gente fala, pô, é alto pra caramba, mas aí a gente lembra qual que é a taxa atual, a gente está falando de algo em torno de 450% ao ano. É perfeito pro dia de hoje, né? Dia do sexo. Hoje Olha que sacanagem. Sexo, é mesmo, né? Tinha esquecido, verdade. Falando nisso, Rafael Procópio tem informação.
O chamado esforço concentrado da Câmara dos Deputados surtiu efeito antes do feriado de 7 de setembro e algumas pautas de maior interesse do governo federal acabaram aprovadas. Agora segue para o Senado o texto que trata do limite do rotativo do cartão de crédito. Em resumo, a proposta sugere um teto de 100% ao ano para a modalidade de crédito. Dessa forma, por exemplo, um consumidor com R$1.000 em dívidas poderia pagar, no máximo, mais R$1.000 em juros, totalizando R$2.000. Essa proposta está atrelada ao programa Desenrola do governo federal, que renegocia dívidas. Em nota, a Federação Brasileira dos Bancos criticou a proposta, claro, né? E disse que limites artificiais de juros podem impactar a oferta de crédito porque carregam o risco de torná-lo não sustentável. Atualmente, as compras feitas no cartão de crédito representam 40% de todo o consumo no Brasil. Trocando de assunto, 2 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal fazem críticas a Lula após o presidente defender que os votos de integrantes do STF sejam mantidos sob sigilo. Ontem, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello afirmaram que a ideia vai de encontro ao que prevê a Constituição, que privilegia a transparência. Na live Conversa com o presidente, Lula disse que o sigilo evitaria reações negativas da população em relação aos posicionamentos dos ministros. A proposta foi interpretada como uma resposta às críticas de setores progressistas sobre as votações classificadas como conservadoras de Cristiano Zanin. Em uma delas, o advogado indicado por Lula ao STF votou contra a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2, não sei ninguém também, foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar, isso não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe? Porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Esse é um caminho na direção contrária. A gente não tem que mudar o sistema de votos da Corte principal do Brasil, porque daqui a pouco... Primeiro que esse argumento de daqui a pouco o ministro não pode andar na rua é uma conhecida falácia. O ministro já não anda na rua. Porque, enfim, vive na sua própria bolha. Mas não é nesse sentido que a gente tem que resolver o problema. Se os ministros são colocados em risco por causa de seus votos, mude-se o entendimento da população em relação ao papel da Suprema Corte. Entenda-se que decisões são tomadas ao sabor da Constituição e não ao sabor de pressões políticas. Ora, o voto secreto protegeria os ministros de eventuais pressões. Não. O voto secreto exporia a sociedade a votos que seriam decorrentes de pressões no escurinho do cinema. Porque a pressão existe. A população não vota em ministros do Supremo, mas tem todo o direito de pressioná-lo por um voto em determinado sentido. Quando o voto é secreto, essa pressão acontece sem que ninguém veja. E sem que o ministro tenha de prestar contas à população. Quando a gente está discutindo aqui o voto do ministro, é legítimo você propor, por exemplo, que o voto não seja televisionado, que a gente não tenha aquelas longas sessões com votos de 4 horas que acabam se tornando um espetáculo chatíssimo e uma demonstração da vaidade, da sapiência do próprio ministro. E vira discurso político, né? E vira discurso palanque político, no final das contas. Essa é uma ótima ideia. Agora, você não saber qual foi o voto de cada ministro, isso não existe em parte nenhuma do mundo. Nos Estados Unidos não há a transmissão. Não há a transmissão, você sabe exatamente qual ministro votou em quê. Isso é divulgado, isso é público. Em qualquer Suprema Corte, de qualquer país civilizado, não existe um voto dentro da urna, aí contam-se os votos, ficou decidido que a corte entende que bibibi, bababá. Não, você tem que saber exatamente em qual foi o voto de cada ministro, né? Essa sugestão do Lula é um completo absurdo.
Além de, enfim, a questão da Constituição a gente pode até discutir, ela é interpretativa, só que é um passo em direção à completa ausência de transparência. A gente precisa saber, pelo menos, em que cada ministro votou. A gente não precisa dos longos votos, dos longos textos, da transmissão pela TV Justiça. Essa é uma discussão saudável. Agora, esse negócio de voto secreto é pedir para que os ministros estejam sujeitos a pressões e que a gente não saiba nem de onde elas vêm e se surtiram efeito ou não. Não é uma boa ideia. Depois da fala de Lula, o ministro... Diga, Sheila. Não, eu ia acrescentar e te perguntar um pouco sobre o sistema americano, mas talvez não tenha tempo de a gente falar bastante. Não é simples. Porque eu estava vendo várias entrevistas com especialistas em direito, especialistas que são referências no país, fazendo essa comparação com países da Europa e também com os Estados Unidos, sobre como funciona e tendo uma leitura um pouco diferente, inclusive, falando que no sistema americano perdão, há uma proteção do próprio sistema, porque os ministros não ficam sujeitos à pressão da sociedade ou de quem quer que seja. Há um entendimento errado do que funciona nos Estados Unidos e em outros países? Você sabe em quais foram os votos de cada ministro. Sabe, porque você tem uma consulta pública, por exemplo, né? Exato. Ficam disponíveis esses dados, essas informações. Vou dar um exemplo aqui, vou pegar rapidinho aqui. Das ações afirmativas, o julgamento sobre as ações afirmativas, a política de cotas nos Estados Unidos. A gente consegue desenhar bastante aqui as diferenças ideológicas quando a gente vê que votaram a favor os ministros Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh. São ministros mais conservadores. Já os ministros Sônia Sotomayor, ela teve uma opinião dissidente. Enfim, eu estou procurando aqui, enquanto a gente fala, mas a gente conhece, via de regra, os votos dos ministros, embora eles não sejam televisionados. Né? Me parece que esse é um sistema que a gente deveria buscar aqui no Brasil. Não o voto secreto, puro e simples. Bom, Flávio Dino defendeu o sigilo dos votos dos ministros do STF. Durante entrevista no Palácio do Planalto, ele disse que o modelo citado pelo presidente já existe em outros países e defendeu a discussão sobre o tema. O ministro negou que o sigilo diminua a transparência das decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque a decisão é comunicada de modo transparente. Apenas a primazia do colegiado por sobre as vontades individuais. É um modelo possível. Eu não tenho elementos a essas alturas para dizer que o modelo é melhor do que o outro. Apenas acentuar que em ambos há transparência, em um se valoriza mais a posição transparente do colegiado, no outro se privilegia a ideia de cada um votando separadamente. Flávio Dino é um dos favoritos para a vaga que será aberta com a aposentadoria compulsória da ministra Rosa Weber em outubro. Outros possíveis nomes são os do advogado-geral da União, Jorge Messias, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Lula, no entanto, vem sofrendo pressões para indicar uma mulher negra para a vaga. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ainda vai marcar uma nova data após o STF confirmar a anulação do júri que condenou os envolvidos na tragédia da Boate Kiss de Porto Alegre. Agora a informação chega com Eduarda Oliveira. Nova data para o júri do caso Kiss será remarcada. O MP gaúcho chegou a informar a data de 20 de novembro, mas o Tribunal de Justiça reiterou que, em razão da necessidade de organização de infraestrutura e logística, um novo dia será marcado. As mudanças acontecem após o STJ rejeitar um pedido do Ministério Público para restabelecer a condenação dos 4 réus do caso da Boate Kiss. O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Saltz, ressalta que respeita a decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas lamenta que o recurso não tenha sido aceito. Nós tínhamos absoluta convicção que a decisão do Tribunal de Justiça seria desconstituída. A partir disso, quero também, em nome da instituição, hipotecar a minha solidariedade com as vítimas e com os familiares das vítimas, dizer que o Ministério Público vai continuar junto a eles nessa cruzada pela realização da justiça. Vamos avaliar as opções processuais cabíveis, ou vamos insistir no recurso extraordinário, ou vamos buscar com que o novo júri aconteça o mais rápido possível, para que nós possamos, enfim, virar essa página e trazer um pouco de conforto para as famílias que continuam em luto, dessa vez por conta de uma decisão judicial. O incêndio na boate aconteceu em janeiro de 2013 e deixou 242 pessoas mortas e 636 feridas.
Só uma correção aqui, o nosso ouvinte chamou a atenção, eu falei STF, mas não, foi o STJ que anulou o julgamento da Boate Kiss. Diego Carvalho, do Rio de Janeiro, foi quem escreveu pra gente. Obrigada, viu, Diego, pela correção, tá feita aqui no ar. Agora 7h42. Vamos voltar ao Rio Grande do Sul, porque o Juan Romero está de volta conosco e tem atualizações, infelizmente, sobre o número de mortos em decorrência da passagem do ciclone extratropical, da força das águas, da subida dos rios no estado gaúcho. Juan, nos traga, por favor, a atualização. Bom dia mais uma vez. Mais uma vez, bom dia. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul acaba de confirmar que mais 6 pessoas foram encontradas mortas, dessa vez no município de Roca Salles, que fica ali no Vale do Taquari, próximo a Lajeado, naquela região, a cerca de 140 quilômetros aqui de Porto Alegre. O total de mortes agora aqui no Rio Grande do Sul chega a 27. Só para a gente ter aqui a contagem: 15 mortes em Mussum, 6 mortes na cidade de Roca Salles, 2 em Ibiraiaras, 1 morte em Lajeado, 1 em Estrela, 1 em Passo Fundo e 1 em Mato Castelhano, além da morte em Jupiá, no oeste de Santa Catarina. Então, somando essas 6 mortes, as 21 que a gente já tinha anunciadas até a noite de ontem, são 27 aqui no Rio Grande do Sul. É o divulgado agora há pouco pela Defesa Civil e confirmado pela Defesa Civil Estadual. Quanto ao número de desalojados e desabrigados, segue aquela contagem de mais de 4.700 pessoas. Sheila, Carla e Megali. Que terrível, né, gente? Que terrível. A gente traz a atualização, outras informações também a respeito desse assunto já aqui no Jornal Band News. Lembrando só que Santa Catarina ainda estamos de olho, né? Isso. Nós exibimos um pouco mais cedo imagens aqui de carros que foram arrastados, enxurrada muito forte e de um possível rompimento de barragem. Então a gente está de olho no que está acontecendo em Santa Catarina, havendo informações oficiais, a gente vai trazer por aqui. Bom, vamos para a Bahia agora, porque o governador Jerônimo Rodrigues descarta uma intervenção federal na segurança da capital Salvador. Nos últimos dias, uma onda de violência chegou a suspender aulas em algumas escolas, fechou até mesmo postos de saúde. E o Luiz Felipe Veloso está por aqui novamente para trazer as atualizações. Bom dia, Luiz Felipe. Muito bom dia para você, Carla. Bom dia para Megali, para Sheila também. Bom, mais um bairro, viu, Carla? Salvador tem um policiamento reforçado após uma intensa troca de tiros ocorrida ontem de noite. Segundo a PM, um homem foi encontrado morto após um tiroteio entre grupos rivais no Engenho Velho de Brotas, na região central da capital baiana. O helicóptero da PM passou a madrugada sobrevoando a área, como vocês podem acompanhar aí nas imagens. Ontem, como você disse, a Secretaria de Segurança Pública descartou que Salvador precise de uma intervenção federal após a onda de violência. A gente consultou o professor titular de Estratégia e Gestão Pública do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa, e que ele explica que a guerra entre facções na área central da capital acontece por causa da localização estratégica para o tráfico de drogas. É uma região que está próximo a bairros importantes ali, né, economicamente, Graça, Barra, Ondina, Federação, né, e está próximo a avenidas, né, de grande escoamento, né, também. Então você tem acesso por vários lugares, possibilidades de fuga. É uma região geograficamente que tem bastante vielas, becos. Então é uma região interessante para os propósitos econômicos e simbólicos de poder que essas organizações locais e de fora de Salvador, né, estão almejando aí. Bom, esse é o professor Sandro Cabral. Lembrando que ontem a Secretaria confirmou que 10 suspeitos morreram nessas operações, 8 já foram presos entre segunda e terça-feira, só nos bairros do Calabar e Alto das Pombas, aqui inclusive nas proximidades da Band, no bairro da Federação. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Luiz Felipe, pelas informações. Que quarta-feira pesada, hein? Pois a gente espera poder conversar com o Luiz Felipe um pouco mais tarde sobre assuntos mais leves, né? Sobre boas notícias, mas a coisa não tá... A realidade não está colaborando.